Boa tarde, pessoal, aqui é o professor Kaique. Eu vou estar falando um pouco nesse vídeo sobre a Revolução Russa, eu vou apresentar alguns aspectos e eu vou disponibilizar um documento que eu produzi com um texto sobre a Revolução e mais algum material para a gente poder fazer, para a gente poder ter um aprofundamento aí da temática. Então vamos lá. O que é a Revolução Russa? O que foi a Revolução Russa ocorrida na Rússia? A Revolução Russa nada mais é do que um processo revolucionário que instituiu um governo socialista na Rússia. Ela é dividida em duas, ela acontece primeiro em fevereiro, depois em outubro, e ambas acontecem no ano de 1917. As duas, apesar de terem um aspecto socialista e revolucionário, até de certa forma no sentido popular, elas têm algumas diferenças entre si. Eu já produzi em outras aulas, já comentei com vocês sobre o conceito de revolução, mas eu vou salientar novamente o conceito de revolução que deve ser entendido aqui, que foi um conceito que foi ressignificado, ou seja, foi mudado o seu sentido a partir da Revolução Francesa. Esse conceito ele pressupõe uma mudança de estrutura. A revolução está ligado à ideia de mudança de estrutura. O que quer dizer isso? É um evento que ocorra na história que promova a ruptura com a antiga ordem e a partir dele uma nova ordem seja estabelecida. Portanto, isso é revolução. E a Revolução Russa tem esse caráter de revolucionário porque a partir dela a gente tem uma mudança de caráter aí na sociedade, a gente tem uma mudança de pensamento, uma mudança de estrutura, uma ruptura entre o velho com o novo. A Rússia, no século XVI, ela se consolidou como um estado monárquico absolutista, assim como o movimento na grande parte da Europa, na grande parte dos países europeus, que rompeu aí com os laços feudais e instituíram monarquias absolutistas. E o primeiro governante da Rússia, nesse modelo absolutista, foi o Ivan IV. Ele foi conhecido como Ivan o Terrível. Ele adotou o título czar, que é um título nascido lá na Roma Antiga com César, que seria a mesma coisa, o czar, seria um César, idem do Kaiser na Alemanha. Então tem essa conotação de líder supremo, de César, né? Então, esse cara aí, o Ivan IV, que ele adota o título de czar. Ele deu início também à expansão territorial do país e ele deu início, de novo, desculpa, à expansão territorial no país, que se prolongou até o século XIX. No início do século XX, a economia da Rússia, né, a economia russa permanecia predominantemente baseada nas atividades rurais. Ou seja, até o início do século XIX, a gente tem que ter em mente que a Europa, desde o século XVIII, já passou pela Revolução Industrial, então muitos países já se industrializaram nesse período, muitos países já tinham em seus territórios grandes parques industriais. E a Rússia aí, que ficou para trás, chega no século XIX com 80% da sua população ainda constituída por camponeses. Camponeses pobres e que na grande maioria eles viviam ainda sobre um regime feudal de servidão, eles viviam sobre os modos feudais, né? Não ainda se havia inaugurado a questão capitalista, a questão da exploração da mão de obra. O processo de industrialização da Rússia, ele acontece só no final do século XIX. Então, isso que eu já citei, nessa época, a Inglaterra e alguns outros países, como a gente pode citar a França, a Alemanha, eles já passavam aí pela segunda Revolução Industrial, que acontece no século XIX, mas lá entre 1850 e 1870. Então a Rússia, nesse período, ela dispunha de poucos centros fabris. Então, além das poucas fábricas, das poucas unidades fabris, os operários trabalhavam em ambientes insalubres. O que quer dizer isso?
ambientes que punham em risco sua saúde, punham em risco a sua existência. Além das condições insalubres, eles tinham baixíssimo salário e enfrentavam jornadas de até 14 horas por dia. Outro ponto importante a se lembrar sobre a industrialização na Rússia: a Rússia é um país gigantesco, né? Ela está lá, parte do país na Europa, parte do país na Ásia, ela tem a parte lá da Eurásia, né? Como é conhecido. E essa industrialização ela acontece em 3 principais regiões, não é no país inteiro que se industrializa. Ela acontece principalmente na capital, em São Petersburgo, em Moscou e na região do rio Don. A partir daí da industrialização, a gente vê aí o campesinato vindo para a cidade, a gente tem a questão do surgimento do operário, que é o quê? É o trabalhador que agora trabalha nas fábricas, diferente do campesinato, do camponês, que é o trabalhador rural. O operário, o crescimento industrial e com o crescimento industrial, as cidades da Rússia, essas cidades em específico, se desenvolveram consideravelmente. Então, entre os anos de 1860 e 1914, a população urbana da Rússia deu um salto de 6 milhões para 19 milhões de pessoas. E essas pessoas viviam em trabalho de péssimas condições, como eu já falei. Então, a partir disso, dessas péssimas condições, os operários começaram a se organizar em certas associações. E no ano de 1898, alguns intelectuais da classe trabalhadora formaram o Partido Operário Social Democrata Russo, conhecido como POSDR, que foi um grupo inicialmente clandestino de orientação marxista. E dentro desse grupo, ele abrigava 2 tendências, que eram os bolcheviques e os mencheviques, que quer dizer, os bolcheviques a maioria e os mencheviques a minoria. Os bolcheviques eles eram liderados por Lenin, que defendia que fosse implementada uma aliança operário-camponesa, ou seja, uma aliança entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores do campo, para implementar um socialismo por meio de uma revolução dos trabalhadores. Sem aí um processo transicional, um processo transitório. O Lenin defendia a implantação de um governo socialista, um governo tomado por trabalhadores, pela mão de obra que era explorada. E a segunda tendência, que eram os mencheviques, eles eram liderados pelo Julius Martov, eles eram mais moderados que os bolcheviques, eles defendiam que era necessária uma aliança com a burguesia aí que desde aí do século XVII, com a Revolução Industrial, vem se empoderando com as questões fabris, né? E se coloca como uma oposição de classe aí, a burguesia que detém dos meios de produção, que eram onde as pessoas iam e vendiam sua força de trabalho em troca de um salário que não necessariamente representaria o tempo trabalhado, representaria o que era gerado de lucro para esse dono do meio de produção. Então, essa tendência dos mencheviques, eles defendiam que era necessária uma aliança com os bolcheviques por meio de uma revolução democrática. A partir disso, a classe operária teria condições de se organizar e, enfim, concretizar uma revolução socialista. Outro ponto que a gente tem que citar aí é a Revolução de 1905, que é um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, que foi em janeiro de 1905, por vários problemas internos, a Rússia passava fome, existia uma questão da terra, a questão fundiária, que a grande parte das terras da Rússia se concentravam na mão de poucas pessoas. Então, se organizou uma manifestação que contou com aproximadamente 200 mil pessoas. 200 mil pessoas realizaram uma manifestação pacífica em São Petersburgo, lembrando que São Petersburgo é a capital da Rússia nesse momento. A demanda dessa manifestação era a busca pela implementação de uma Assembleia Constituinte que buscasse melhoria na condição de vida das pessoas e melhorias do trabalho. O que aconteceu? O czar Nicolau II, que era o líder aí do governo, que tinha esse caráter absolutista, ou seja, ele manda e acontece, mandou suas tropas disparar contra a multidão.
cometendo um verdadeiro massacre contra essas pessoas, que matou, que deixou morto aí cerca de 1.000 pessoas. Esse massacre foi conhecido como Domingo Sangrento, como eu já falei, e repercutiu por toda a Rússia. Então, em grandes cidades, a partir desse movimento aí, desse descontentamento das pessoas com o czar, foram criados os sovietes, que foram espécies de conselhos formados por representantes do trabalhador, que decidiriam quais manobras políticas deveriam ser tomadas para lutar contra o czar. O soviético mais importante, obviamente, era o da capital. Ele foi liderado pelo Leon Trotsky, que depois tem um papel importante aí com Lenin, ao lado de Lenin, na disputa com o Stalin pelo poder da Rússia. O Trotsky, ele junto com outros líderes, organizavam manifestações, eles organizavam greves, e esses movimentos eclodiram por toda a Rússia. E o Nicolau II, o czar, ele se sentiu ameaçado por esse movimento, né? O que ele fez a partir disso? Ele passou a legalizar a existência de partidos políticos e concedeu poderes legislativos à Duma. A Duma era uma espécie de parlamento que existia na Rússia. Porém, mesmo legalizando os partidos políticos e concedendo poderes legislativos à Duma, o czar continuou perseguindo e reprimindo os sovietes e os movimentos grevistas, que eram liderados pelo Trotsky em São Petersburgo. Então, há um papel importante aí desse Domingo Sangrento e dessa criação dos sovietes, porque apesar deles não terem derrubado o czar, né? Apesar deles não terem derrubado o czar, não terem acabado com o czarismo, mas a partir disso foi instaurado na Rússia uma monarquia institucional, aliás, constitucional, que quer dizer o quê? Que foi criada uma Constituição e todos estariam abaixo da Constituição. Entretanto, o czar manteve as características autoritárias e mesmo com uma Constituição e com uma monarquia constitucional, ele permaneceu com a polícia exercendo um papel de censor e também ele continuou com o poder de dissolver a Duma, que era lá o Conselho Legislativo, ou seja, o czar exerceu aí um poder moderador, que mesmo com a existência de uma Constituição, o czar ainda tinha esses poderes. E só com a Revolução de 1917, com a Rússia aí na Primeira Guerra sendo arrasada, é que a gente vê um pouco da mudança nesse sentido acontecer na Rússia. Em 27 de fevereiro de 1917 é implantado um governo provisório. A população de Petrogrado, agora, antiga São Petersburgo, que era a capital, e outras cidades se revoltaram contra o czar, que se viu obrigado a abdicar do seu trono, a abdicar do seu governo. Então, nesse momento, é implantado um governo provisório que é eleito por meio da Duma. Entretanto, mesmo com a instauração desse governo provisório, o país continuou na Primeira Guerra, né? Esse governo provisório, quem estava à sua frente era o Kerensky. Então, mesmo com esse governo provisório que tinha aí orientação socialista, mas ele manteve a Rússia na Primeira Guerra. Ele não atendeu a várias reivindicações dos operários, de soldados e dos camponeses. Então esses grupos começaram a perceber que, não adianta nada eu ter tirado o czar do poder, sendo que eu coloquei outra pessoa que atendeu, mas não atendeu tanto, e que a nossa vida não mudou tanto assim com esse novo governo. O que deu base aí para o Lenin, que foi o grande líder da Revolução Russa, a começar a liderar grandes protestos contra esse governo provisório. E o lema desses movimentos liderados pelo Lenin, né, desses movimentos dos soviéticos liderados pelo Lenin, era paz, pão e terra, que quer dizer paz, que defendia a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Pão é porque o povo perecia de fome, portanto, ele defendia uma melhor condição de vida, uma distribuição de alimentos, etc., e terra, para resolver a questão fundiária da Rússia, resolver a questão da terra.
E outro lema também é todos os poderes, todo o poder aos soviéticos. Soviéticos que são essas agremiações, essas associações populares formadas na Rússia. O Trotsky, aí, que era líder dos soviéticos na capital, agora Petrogrado, ele aderiu ao partido dos bolcheviques, vale dizer aí e lembrar que o Lenin era líder do partido bolchevique, e ele foi eleito presidente do soviético de Petrogrado, e os bolcheviques conseguiram rapidamente um apoio, porque a grande parte da população não estava contente, não se via atendida com esse governo provisório. Então, em outubro de 1917, Lenin e os bolcheviques, com o apoio dos soviéticos, conseguiram derrubar o governo e pôr fim no governo provisório. Esse foi uma breve resumo aí do contexto histórico e da chegada dos bolcheviques ao poder. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro.